Shalom, amados, um bom dia, graças e paz a todos. Vamos fazer uma pequena exegese aqui sobre Isaías 45, verso 5, né? Que é um texto que fala, vamos fazer só praticamente uma exegese da metade do versículo, né? Que diz que fora do tetragrama não há Deus, né? Então nós vamos fazer uma meditação aqui, algo muito interessante. Temos aqui no verso 5, Ani Adonai, vou circular de vermelho aqui, ó. O verso 5, Ani Adonai. Ani Adonai, né? Temos aqui a palavra Ani Adonai, o próprio Deus falando. Eu sou Adonai, ele está se apresentando. Aqui uma apresentação dele, no verso 5. Eu sou o tetragrama, eu sou Adonai. Então ele se apresenta aqui, né, como o tetragrama. Ani Adonai, né? Ani Adonai. Eiot. Eiot. Vou circular aqui também. Eiot. Eu estou fazendo essa pesquisa aqui no hebraico, não é porque o texto em português está errado, não. É que tem muitas revelações aqui para a gente abordar. Vou circular aqui de vermelho, ó. V, em, ut. V, em, ut, né? Essa palavra em significa uma partícula que significa sem, ou nada, ou não, né? Aqui eu fiz uma setinha. Ud. Ud é um advérbio de ligação, que vem do verbo ud, vem do verbo repetir. Então Deus está falando assim, ud, além disso, em, não, né? Além disso, em, não, né? Ou seja, eu sou Adonai e além disso, não. Né? Então, por exemplo, além disso, não. Ou seja, esse od significa além disso no sentido, e repito, eu sou Adonai. Além disso, repito, né? Deus ele tá repetindo, além disso, né? Que é od, além disso, em, não, né? Ele fala que além disso, eu repito, não, né? Vamos continuar aqui o verso. Além disso, né? Em ut. Né? Além disso, que é muito interessante. Além disso, eu sou Adonai em ut. Além disso, zulati. Essa palavra aqui eu também vou ter que circular, que ela tem um significado muito amplo aqui. Ela tem um significado muito amplo a palavra zulat. Aqui, ó. Zulati. Circulei aqui, ó. Essa palavra zulat, ela vem do verbo zul, né? Ela vem da palavra zulá, né? Zulá significa... Essa palavra zulá, que aqui está na forma possessiva, zulat, ela pode ser uma preposição e ela pode ser também uma conjunção. Isso depende muito do contexto, né? Então, por exemplo, Ani ein ut, Ani Adonai ein ut. Deus se apresentou e falou, eu sou o tetragrama, em ut, além, ele falou assim, Ani Adonai, eu sou Adonai, em ut, e repito, em ut, e repito, além disso, não, essa palavra, aí depois vem a palavra aqui, zulat, né? Além disso, não, e, com exceção de mim, não. Além disso, não, e com exceção de mim, não. Isso se for com uma conjunção. Se eu pegar a palavra zulá aqui e interpretar ela como uma conjunção, né? Com exceção de mim, não. Né? Com exceção de mim,
né? E com exceção de mim, não há em Elohim, não há Elohim, não há Deus. Né? Se eu interpretar essa palavra aqui, zulá, como preposição, né? Que significa o ato de guardar, e sem o ato de guardar-se a mim, e em Elohim, não há Deus. Então, ou seja, é uma palavra que tem um duplo sentido, como preposição e como conjunção. Tá? Então, isso é algo muito importante nós colocarmos em pauta. Por quê? Se a pessoa... nós sabemos que a palavra Elohim, ela pode ser traduzida como Deus, como governante, e autoridade em português. Então, seja, se a pessoa não tiver no guardar, né, ou debaixo da autoridade do tetragrama, ela não pode se representá-lo como Elohim, ou como autoridade. E também não pode representá-lo como governante. E o mais interessante é que essa palavra zulá aqui que eu circulei de azul, ela vem do verbo zul, vem do verbo derramar, né? E quando algo é derramado, ele é derramado de uma base, ele vem de um início, ele vem de um princípio. Né? Então, ou seja, Êxodo 7:1, Moisés foi chamado de Elohim para Faraó. Por que Moisés foi chamado de Elohim para Faraó? Porque ele estava na concessão do próprio Deus, do próprio tetragrama. Então ele foi chamado, no caso, de Elohim. Isso é algo muito interessante que temos que tentar e abordar. E ele estava guardando a ordem de Elohim para ser chamado de Elohim, de Deus, né, de governante, né? Ele governou Israel representando o próprio Deus ali, né, para o povo. Isso é algo muito importante das pessoas entender. Outro aspecto que nós vamos aqui atentar em Elohim, né? Ou seja, Ani Adonai, eu sou Adonai, em Ut, em Ut. E além disso, não, né? E além disso, não, Zulati, e com exceção de mim, em, não há Deus. Então não há Elohim fora do tetragrama. Todos têm que estar conectados ao tetragrama para ser Elohim. E como que os discípulos interpretavam esse aspecto no Novo Testamento? Vamos observar? Vamos observar aqui então. Vamos observar aqui então como que isso era visto no Novo Testamento. Vamos observar aqui. Entramos aqui no Greg. Greg é Very New Testament, né? Temos aqui a palavra João capítulo 1, verso 1. Enarche, enarche. Vamos circular aqui. Enarche. 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 Em princípio, enarche. Em. Aqui temos o verbo em, aqui, ó. Fiz a setinha aqui, ó. Em. Em era no sentido de existir, tá? Em princípio existia, né? Era no sentido de existir. Enarche em rologos. No princípio, era no sentido de existia o logos. Essa palavra logos aqui, ó, eu vou circular ela junto com o artigo ró, que é a letra ômicron aqui, tem som de ró. Rólogos. A palavra logos ela tem um sentido muito amplo no dicionário internacional. Ela pode ser verbo, ela pode ser palavra, ela pode ser sentido e ela pode ser fundamento. Então, João está querendo falar aqui que em um princípio, né, existia o fundamento, né, um fundamento. E esse fundamento era o próprio Messias, era a própria palavra. Em um princípio existia o fundamento.
Kairologos, eologos. Am, o mesmo verbo am aqui, né? Am, do sentido de estava, de existia. Kairologos, eologos estava. Prós, tem que circular essa preposição aqui, ó. Prós, tem a preposição prós aqui. É uma preposição no sentido de direção. Kairologos, am, eologos, estava no sentido de existia. Prós, com, né, com no sentido de direção. E o logos existia na direção tonteon, do teon. Vou ter que circular aqui também a palavra teon para especificar um detalhe aqui. E vocês vão ver a conexão com Isaías, que é uma conexão muito interessante. Teon. Aqui, ó. Temos aqui, circulei teon, né? Essa palavra teon aqui, ela está na forma atributiva do objeto direto. Como que eu sei disso? Porque ao invés do sufixo sigma, ela tem o sufixo ni, né? Ela tem o sufixo ni. Eu vou apontar aqui o que seria esse sufixo. Ela termina com o sufixo ni. Tá, o sufixo ni, a letra ni, teon. Quando a palavra teos, ela termina com o sufixo ni, ela está na forma atributiva do objeto direto. Então, ou seja, está dizendo que o logos, ele estava no princípio na direção do teon, na direção de Deus. Tá, ok? Em grego está colocando isso. A outra parte do versículo, kaiteos en orologos, kaiteos en orologos. Aqui nós temos a mesma palavra teos, só que a diferença é que aqui, eu vou pôr até setinha aqui, ó. Aqui a palavra teos, ela está com o sufixo sigma. Teos, né? E a outra ali, né? Aqui, ó, um pedacinho dela aqui no começo, está com o sufixo ni, ó. Teon. Qual que é a diferença de sufixo ni e o sufixo teos? Quando aqui fala kaiteos, Deus era o logos, quando fala que o logos era Deus, né? Está na forma de sujeito do objeto direto. Por quê? Porque antes da palavra teos aqui não existe um artigo. Então, por exemplo, aqui faz com que essa expressão esteja na forma indefinida. E quando algo está na forma indefinida, o que qualifica, o que faz o logos ser um Deus é ser qualificado pelo objeto direto, que seria o teon, que era o pai. Tá? Então isso é algo muito importante a pessoa entender e ter noção. Então, ou seja, quando fala que o logos era Deus, em português você não consegue distinguir isso, mas em grego você consegue. Quando fala que o logos era Deus, né, ele está na forma aqui qualitativa, e na forma qualitativa, algo que é qualificado por algo na forma qualitativa é porque ele é qualificado por algo. Então, o que qualifica o logos ser um theos, ser um Deus, né, é estar associado ao Pai, que seria o tetragrama. Aí muitos tradutores utilizam a gramática de Coyle, é uma gramática que foi elaborada em 1933 por Coyle, né? A gramática de Coyle, ela explica que alguns textos em grego que está na forma indefinida, sem o artigo, né? Ou na forma indefinida, pode ser traduzida para o português como uma forma definida. Isso é verdade, né? Só que no caso de João capítulo 1 aqui, seria uma tendenciosidade. Por que eu falo isso que seria uma tendenciosidade? Porque o contexto aqui, que faz com que essa expressão kaiteos en logos esteja na forma indefinida, é porque o logos, ele é Deus por ser qualificado pelo teon, tá?
E isso está em concordância com o que nós estudamos ali em Isaías 45, que fora o tetragrama não existe Deus, né? Porque o tetragrama, ele é o quê? Ele é a emanação de todas as coisas. Se todo poder emana do tetragrama, tá? O Logos, ele é é chamado de Theos, porque a autoridade do Logos vem do tetragrama, né? Por isso que algumas Bíblias traduzem aqui como o Logos era divino, né? Ou então o Logos era um Deus. Por quê? Porque porque ele está na forma aqui de sujeito do objeto direto e não, né, como atributo do objeto, mas sim como sujeito do objeto, né? Então, por exemplo, traduzir esse texto aqui de uma forma indefinida, o qualificando Deus, no caso, por estar atribuído ao objeto direto, que seria o próprio Pai, seria a concessão gramatical mais correta para a gente se adotar. Então, isso é um aspecto muito interessante, né? Então, ou seja, é um pequeno estudo aí para trazer luz, né, em algumas questões bíblicas aí, tá ok? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, né, e compartilhe com seus amigos para ajudar a trazer outros conteúdos para esse canal. Amém? Shalom, shalom.